Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós, algumas vezes já em janeiro, tanto sábado quanto domingo, as cartas de Paulo a Timóteo têm sido abertas aqui. Agora que me dei conta. Você sabe que o apóstolo Paulo teve o discípulo mais próximo, mais citado por ele é Timóteo, que foi um jovem pastor e há tantos conselhos incríveis. Mas hoje eu quero pegar uma pequena porção de um versículo para entrar com um assunto importante que eu quero compartilhar com você hoje. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Feche seus olhos. Espírito Santo, a sua palavra é viva, ela é eficaz. Quando a sua palavra é liberada, há um ambiente de leveza, há uma atmosfera de sobrenatural. E eu sei que ela é poderosa para transformar, para libertar, para curar. O Senhor é um com a sua palavra. Eu declaro, Pai, que a nossa mente hoje está completamente aberta, o nosso coração completamente aberto, o nosso ouvido atento, nosso coração apercebido do que o Senhor quer falar conosco. Nós temos um desejo profundo de te ouvir claramente. Por isso eu paraliso agora toda confusão, toda acusação, toda mentira do diabo, toda distração. Pai, não queremos nos distrair com o celular, não queremos nos distrair com o irmão que está ao nosso lado, talvez com os problemas, com as contas, com os projetos, coisas boas ou más, não importa. Nós estamos voltados para a Tua palavra. Quem crê, diga amém bem forte, aleluia. Amém? Aleluia ou não aleluia? Olha aí, glória a Deus. Eu quero falar sobre a educação da graça. Diga assim, a educação da graça. Algumas versões desse texto de Timóteo, ainda que não é minha preferida, diz que a palavra é útil para a educação. Mas por que eu fiz questão de ler na versão que eu tenho lido nesses dias, que fala sobre ensino? Porque a gente às vezes separa ensino de educação. Inclusive nós separamos uma palavra chamada disciplina de ensino. Mas também a mesma palavra para ensino. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o pai disciplina os filhos, a primeira coisa que vem em sua mente é o pai batendo nos filhos. Mas a palavra disciplina também é usada nas faculdades. A disciplina frutal, a disciplina aquela. Disciplina não é uma correção física. Disciplina é uma instrução, que se não for ouvida com esses ouvidos, vai ser ouvida com esses ouvidos por uma criança. Mas o alvo não é a dor, o alvo é o ensino. Sabia disso? Então, Jesus, ele é muitas coisas, ele tem todos os ministérios fluindo nele. Mas o que ele mais foi chamado foi de mestre. Diga mestre. Jesus é um grande educador, tanto é que ele diz, ele chama aqueles que andam com ele de discípulos, ele nunca chamou de apóstolo. Apóstolo é uma palavra que ela foi usada do Império Romano, tem tudo a ver com aquilo que o Império Romano fazia para conquistar cidades, conquistar nações e estabelecer cultura. Diga cultura. Diga mais alto, cultura. Então sim, Jesus tinha os seus apóstolos, mas quando eles estavam com Jesus, eles eram seus discípulos. E todo discípulo chama aquele que o discipula de professor, rabi, mestre. Então tem a ver com uma educação. Diga, educação. Então ele disse a mesma coisa para os discípulos. Olha, agora vocês vão ser professores, vão fazer discípulos de todas as nações. Como que eu faço? Ensinando-vos a guardar. Então, ensinar, informar, é diferente de ensinar a guardar. Aqui está implícito o discipulado, aqui está implícito os nossos cursos, aqui está implícito tudo aquilo que nós fazemos no ambiente de culto, de célula, com o fim de edificar. Então, onde eu quero chegar com você? Que não adianta você ter as informações da graça. Você precisa ter a educação da graça. A palavra não é útil para informar simplesmente. Qual a diferença entre educação e informação? A educação é a força interna de colocar para fora a informação. Aquilo que você aprendeu. Vou repetir. Educação é uma força interna de colocar para fora aquilo que você aprendeu. Então, a informação é o que tem dentro. A educação é a força de colocar isso para fora. Então, por exemplo, você que é pai e mãe, você sabe, eu também tenho filhos, você ensinou seus filhos um dia
você informou como que era escovar o dente. Essa aqui é a sua escova, filha. Essa aqui é a rosa é sua. A azul é do Bernardo. Não usa dele. Outra coisa, aqui é a pasta. Essa aqui é a pasta do papai. Vai arder sua boca, porque você gosta de engolir pasta. Essa é a sua pasta de dente. Filho, não coloca tanta pasta assim, coloca um pouquinho, senão vai cair tudo, não vai adiantar nada. Então, tantas instruções. Eu comecei ensinando no banho. Depois ensinei fora do banho. Então, alguém começa a ensinar alguém a escovar os dentes com quantos anos? 20? 2, mais ou menos? Pouco antes? Muito bem. Talvez varie isso, mas todos têm certeza que é antes dos 3. Sim ou não? Eu sei que alguns não aprenderam até hoje, mas isso é outra pregação. É outra pregação de educação. Brincadeira, mas é verdade. Aleluia. E... não é verdade, não. Quer dizer, às vezes é. Ai, Jesus. Não, eu ia fazer um teste agora. Bafora no seu nome para ver se ele escovou o dente. Não faça isso. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Agora, quando você ensina tudo isso, a criança fala, entendi, papai. E no outro dia ela vai sozinha fazer? Aí ela deita sem fazer. O que você faz? Então levanta. Se você for a Esther, não interessa. Levanta e volta para o banheiro e vai escovar. E talvez você vai fazer isso durante anos. Porque você informou um dia. Mas ela não tem a força interna para colocar em prática o que ela já sabe. Então alguém vai educar, alguém vai ensinar, até que se torne um hábito, até que se torne uma realidade. Esses dias eu estava conversando com o pastor Dênio, ele tem alguns anos já nos instruído, alertado acerca de uma boa alimentação e acerca de tantas coisas muito importantes. Ele é pastor Solange. Não sei se você sabe, nossos pastores, fundadores dessa igreja, são extremamente saudáveis. Eles são os melhores mordomos do corpo, da alma e do espírito que eu conheço. São mordomos de tudo, são grandes mordomos, ou seja, eles cuidam bem daquilo que é de Deus. Diga amém por isso. Você tem um exemplo não só de gente que ora, você tem um exemplo de gente que está cuidando do templo do Espírito Santo, amém? Só que você sabe, os pais, né, são os pais da família, eles querem que os filhos vivam o que eles estão vivendo. Talvez quando os filhos eram criancinha, era mais fácil educar e mandar fazer alguma coisa. Embora eu sei que o Deno Júnior nunca escovou o dente, brincadeira. Agora, qual que é a grande questão? Brincadeira, mas é verdade. Qual que é a grande questão? Os filhos, por mais que eles não fazem igualzinho os pais, eu percebi que depois de alguns anos, todo mundo começou a mudar hábito. E eu várias vezes brinquei, esse tal de Jair Ribeiro aí, esse negócio aí, você vai ficar gastando dinheiro, pastor, porque toda hora é um remédio novo, é um ozônio, é uma camada de ozônio, irmão, é tanta coisa. Mas esse dia eu olhei, o meu açúcar em casa é orgânico, o sal é o sal do Himalaia. Aí eu olhei uma prateleira lá, esse dia eu falei que era remédio, ele não é remédio, suplemento alimentar. Suplemento? Aí ó, o pastor falou, é tão grave o negócio que a gente pegou o pastor dele e a pastora Solange andando na grama descalço, para descarregar a energia. É gravíssimo o que eu estou falando para você. Mas foi uma vez só, que a gente não pode esquecer essa parte. Quem viu foi o Deno Júnior. O pastor está filmando. Lógico que ela está filmando. Enfim, e vamos lá. Gente, só que é interessante que a minha casa está com uma série de suplementos lá. E eu estou tomando aqueles negócios ruins. Às vezes joga um pouco de limão. Você até pinga com limão, vai, imagina um suplemento. Eu não bebo pinga, tá, gente? Você também que está ouvindo aí do outro lado, lá em Londres, na live da pastora Solange, receba a cura aí em nome de Jesus. Olha aí. Eu sei que tem gente de lá. Vamos lá. Tem que ganhar ela de volta, né? Acabei de perder ela agora há pouco. Obrigado, pastor Deno. Vamos aplaudir as palmas do pastor Deno Júnior. Agora, a grande questão é que eu vi minha família mudando os hábitos. Então, toda vez que eu olho para um pote de margarina, eu lembro de um vídeo que o pastor Deno me mandou. Nem formiga come margarina. E vocês estão comendo. Toda vez que eu olho para a Coca-Cola, essa é a mais difícil, a maior potestade que existe da alimentação. Porque quando ela está gelada, no churrasco, não tem vídeo do Jair Ribeiro que possa quebrar a sua mentalidade. Mas uma hora eu tenho certeza que vai também 100% isso. Mas eu lembro daquele vídeo da Coca desentupindo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. E aí eu percebi que é o seguinte, uma coisa é o dia que eu tive a informação que tudo isso faz bem. Outra coisa é constantemente alguém me lembrando,
alguém me amando, alguém me avisando. Parece que é brincadeira, mas eu estou falando algo muito sério. Alguém mandando um vídeo, alguém mandando uma mensagem. E quando eu percebi que existem outros hábitos, eu não quero que meus filhos tenham os hábitos que eu tive, porque eu descobri que alguém tem um hábito melhor. E eu me vi esses dias separando um dinheiro, separando um dia para levar para os meus pais tudo isso. Falei, não, meus pais estão ficando velhos. Será que meus pais estão aí? Às vezes aparecem aí. Se estiver hoje, aleluia, está ficando só um pouquinho velho. E imagine que eu quero, por quê? Porque tudo que virou uma educação, você nunca quer só para você. Você quer transmitir, você quer transferir. A certeza que alguém viveu a graça, ele está transmitindo graça. A certeza que alguém foi educado pela graça, que a vida dele mudou. Você não tem como separar a fé da prática, a teoria da realidade. Não dá para achar que a graça é uma aula teórica. Não dá para achar que a mensagem da nova aliança gera passividade. Toda palavra é boa para educar. E educar não é informar. Educar é a força interior do poder do Espírito Santo. De você colocar para fora na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Essa mensagem do amor incondicional, do favor imerecido, do perdão imerecido. E quando nós carregamos essa educação, porque fomos educados, nós vamos fazer discípulos automaticamente. Não tem jeito, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não importa o que seja. A questão é, quando alguém foi educado, ele vai educar. Quando alguém foi tocado, transformado, ele vai transformar. Há uma grande diferença entre fazer de vez em quando e fazer diariamente. Muitos anos atrás eu vi uma frase que diz assim, o vencedor faz todos os dias a mesma coisa que o derrotado faz de vez em quando. Então o vencedor e o derrotado fazem as mesmas coisas. Um faz todo dia, o outro faz de vez em quando. A graça não é uma mensagem para de vez em quando. A graça não é a pregação para quando você está em pecado. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação envolve tudo. Cura, transformação, libertação. Hoje mesmo eu posso levantar meus braços e dizer, Ele é o meu Salvador, feliz em me salvar de qualquer situação. Essa é uma semana que você vai experimentar do Salvador. Naquela hora da tentação, naquela hora da semana que você sabe que o diabo quer te roubar na sua mente, nos pensamentos, naquela briga, naquela desavença, no seu filho respondendo que você perde a paciência e tem que recomeçar tudo de novo que você está construindo. Não importa, nós temos um Jesus que pode sempre manifestar essa graça. O problema é que a gente quer só acessar a graça em momentos específicos e não sempre. É quando você acha que a graça ele é como se fosse uma das cápsulas, um dos suplementos. Não é. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Vieram com Ele. Não veio simplesmente. Não foi lançado. Não foi dado por Jesus. Veio em Jesus. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, o vencedor, ou seja, aquele que está vivendo em vitória. Todos são vencedores em Cristo. Mas quantos estão experimentando disso? Aqueles que deixaram com que a graça se tornasse a sua educação. Se todos os dias você está exposto à palavra, se todos os dias está exposto ao Espírito de Deus, então como é importante as disciplinas espirituais? Essa palavra tem tudo a ver com as disciplinas espirituais. Quantos podem dizer amém? E alguém pode dizer que hábito, rotina, disciplina, essas palavras que você está usando é muito trabalhoso. Será que isso não substitui a fé, pastor? Será que você não está colocando uma condenação em nós? Mas eu quero explicar isso para você. Deixa eu te falar uma coisa. Se fé é uma certeza, se Deus, você tem ouvido sempre aqui, semanalmente nesse púlpito, acerca de futuro, acerca do que Deus tem para a sua família, para o seu ministério, deixa eu te falar, a prova de que alguém viu um futuro diferente é que o presente foi alterado. Quantos podem dizer amém sobre isso? Não adianta falar, eu sei que no futuro, hoje é só o começo. O que eu estou vendo é bom, mas é só o começo. Cara, se o seu presente não foi alterado, se uma visão do futuro não afetou o seu presente, é uma fantasia, não uma visão do futuro. Fantasias em relação ao futuro te faz ficar desatento e alguém te lembrou, volta aqui para a conversa. Isso é fantasia. Agora, uma visão do futuro altera o presente. Tem gente que falou, eu vou até os 30 anos, eu já ouvi alguém falando, até os 30 anos eu vou ter R$1 milhão. E esse cara tem um estilo de vida que eu falo, eu acredito. Porque a visão que ele teve do futuro, para daqui 5, 6 anos na vida dele, com R$1 milhão, sem nenhum patrocínio, é demonstrada por um presente ativo, ideia, construção, conexão, Deus abrindo porta. Eu falo, tenho certeza que vai acontecer. Vou declarar, mas eu já vi que ele viu. Ei, tem gente que vive de fantasia, mas não alterou. Como você se vê daqui a alguns anos?
A prova que você viu algo daqui a alguns anos em você é que o presente foi alterado. Então, isso é educação, é a força interna para tirar da teoria e colocar na prática. Para tirar a informação que não serve para nada e transformar ela. E a educação precisa da informação, mas é mais que informação. Vão gastar muito dinheiro com informação, mas se você não aprender a ser educado pela palavra, você não vai perceber algo saindo de você e vindo para a prática e transformando a sua vida. Isso envolve uma rotina. Isso envolve um hábito. Isso envolve isso. Quantos podem dizer amém sobre isso? Interessante que o Evangelho, diz assim, Evangelho. O Evangelho, ele é a boa notícia. Isso é a palavra Evangelho, boa nova. É uma boa notícia, uma boa novidade. Eu estou meditando hoje sobre isso. Eu estou meditando sobre isso e eu quero falar com você. Há muitas coisas que podem ser boas notícias. Mas existem boas notícias óbvias. O Evangelho não é a boa notícia óbvia. Eu estou pensando sobre isso e vou escrever um pouco mais sobre isso. Mas eu quero que você entre comigo nesse pensamento. Eu vou te explicar. O que é uma boa notícia óbvia? Por exemplo, quantos aqui valorizam o ar que você respira? Você valoriza mais o ar quando você está debaixo da água sem ar, por exemplo. Não é verdade? Você fala, meu Deus, eu preciso de ar. Ar é muito importante. Mas o ar tão automático... imagina o inverso da boa notícia que tem ar nesse lugar. Gente, por algum motivo... Mas está no avião. O avião está despressurizado e agora não tem oxigênio. Vai cair as máscaras aí. Tomara que esteja tudo boa essas máscaras, porque nunca usa elas. 10 anos está no avião, nunca cai. Imagina a notícia que não tem oxigênio. Quem ficaria com medo? Levanta a mão, eu ficaria. Para de ser hipócrita, você ficaria também. E eu roubaria o seu ar. Brincadeira. Que idiota. Então, qual que é a grande questão? A Tati está comigo. Gente, mas por que a boa notícia de que tem ar aqui não te deixa constrangido, quebrantado? Porque é óbvio. O Evangelho não é a boa notícia óbvia. Por quê? A sua mente é educada pelo contrário do Evangelho. Eu fiz errado, condenação. Só tem coisa boa quando eu plantar coisa boa. Então, tudo que você foi construído pela sociedade, pelos referenciais sociais, pela educação humana, eu não estou invalidando ela, estou dizendo que ela não é igual à educação divina. A verdade de Deus, quantos podem dizer amém? O que é o Evangelho? É a boa notícia surpreendente. Eu mereci o inferno, Ele me deu o céu. A minha enfermidade pode ser consequência de alguém ter fumado a vida inteira. Pois é, eu mereço mesmo esse câncer no pulmão, fumei a vida inteira. A boa notícia é que não importa quem fumou ou quem não fumou, importa que alguém na cruz também levou o câncer de pulmão. Quantos podem dizer aleluia sobre isso? Então o Evangelho não é a boa notícia óbvia. O Evangelho é a boa notícia que quebra a obviedade. E onde eu quero chegar com isso? Se não é o óbvio, se o Evangelho é sempre a boa notícia surpreendente, se eu não estiver educado na graça, educado no Evangelho, eu não vivo o Evangelho. Eu vivo religião, eu vivo meritocracia, eu vivo controle, eu vivo prisão, eu vivo qualquer coisa, menos a liberdade do Evangelho. Onde o Espírito Santo está, a liberdade. Mas quantos dão liberdade ao Espírito Santo? Onde Ele está, a liberdade. Mas quantos querem, Senhor, você é onipresente, mas eu não quero apenas a sua onipresença, eu quero a sua manifestação, eu quero a sua presença manifesta, eu quero a sua glória na minha casa, eu quero a sua glória na minha vida. Você sabe, quando a presença de Deus se manifesta no lugar, você se torna a melhor versão de você mesmo. Fé, alegria, quebrantamento, sonho. E a pior versão de você, carrancuda, chata, desgranhenta, fruto de uma par de coisas acontecendo na sua vida inteira, de trauma, de mazela, é no ambiente de naturalidade, onde você não permite que a boa nova surpreendente afete a sua mente normal. Então está cheio de ar para a sua vida espiritual, que não está disponível enquanto você está crendo errado. E você nem percebe que está asfixiado pela religiosidade e vive uma vida medíocre nas finanças, na saúde, no casamento. Por quê? Você ainda não foi educado, só foi informado. Isso aí é forte, Brasil. Por quê? Porque o Senhor nos chama a ter uma mente educada. Por isso que você só experimenta a vontade. A vontade nunca deixou de ser boa, mas alguns estão experimentando, outros não. Quem está experimentando? Quem teve a mente renovada, quem foi educado.
Ele já chegou num país e falou, é outra vida aqui, é outra educação. Essa é a palavra. Eles têm uma outra cultura, que é fruto de uma outra educar. Tudo é uma questão de educação. Tudo é uma questão de cultura. E o céu é uma cultura. E a palavra é uma educação. É a nossa educação. É o nosso alfabeto. É a nossa vida. Fala de todas as áreas. Pode ter curso de tudo. Porque ela fala sobre tudo. E ela instrui todo mundo em tudo. Porque a palavra viva e a nossa viva. Ela é eficiente. Ela é eficaz. Há muitos métodos eficientes. Mas nada é tão importante quanto a palavra de Cristo. Porque é ela que sai da nossa boca. E é a maior parte da nossa armadura. É por isso que tem que estar nos cursos. É por isso que não pode ficar de fora do ambiente de exposição. Não precisa de muito, precisa só ouvir. A fé vem pelo ouvir, não é pelo fazer. Porque o ouvir renova a mente, e a mente renovada experimenta a vontade. Eu profetizo sobre a sua vida um 2020 não de teoria, um 2020 de prática, da força interior do Espírito Santo, trazendo para fora o que você já sabe, mas você vai viver, você vai viver, você vai viver, você vai viver, apropria disso, você vai viver, Ele é vivo, Ele está em nós. O verbo não só se fez carne, habitou entre nós, depois veio habitar dentro de nós. O verbo criou tudo. Estava nos céus. Uau, se fez carne, então é Natal. Habitou entre nós, glória a Deus. Temos 3 evangelhos contando tudo que ele fez. 4 evangelhos. Aqui 3 são sinóticos, os outros não. Isso aqui foi desculpa de quem errou. Só que não parou nos evangelhos. Ele falou, é bom demais estar com vocês, mas eu preciso ir. Por que você precisa ir? Porque tem alguém que precisa vir. Morar dentro de vocês. Ele estará em vós. Estará em vós. O professor da graça, o instrutor da nova educação, está o tempo todo dizendo, é para cá, é para lá, perdoa, libera, renuncia, pode vir, porque eu tenho uma vida abundante para você. E há apenas 3 coisas que fazem parte dessa educação, que tem que ser diárias. Todo mundo conhece 3 disciplinas espirituais, oração, palavra e jejum. Eu quero falar de outras 3, que não substituem essas, que estão na oração, que estão na leitura e estão no jejum. São 3 consciências, são 3 mentalidades. Oração é uma prática, que eu vou falar uma mentalidade para orar. Leitura bíblica é uma prática, o que eu vou falar é uma mentalidade para ler. Jejum é uma prática. O que eu vou falar é sobre uma mentalidade ao jejuar. Tem 3 disciplinas espirituais, 3 educações, na verdade é uma educação só, mas 3 mentalidades, tem muitas, eu quero falar só de 3, amém? Que você precisa ter, que você precisa exercitar, que você não vai ter só quando você é informado, você tem que treinar isso. É a mente treinada com a verdade presente é a graça. Por que a graça? Porque Cristo levou os pecados, levou a maldição, levou a condenação. Porque se Romanos 8:1 diz que não há condenação, eu não posso ficar trilhando o caminho para sair a condenação, para depois viver a vida cristã. Eu tenho que viver sem condenação. Agora, a condenação é o quê? É a educação natural de quem erra. Errou, estou acusado. Lembra que eu falei, a boa nova surpreendente é que quebra a educação natural. Então eu preciso do evangelho. Poder de Deus, boa nova surpreendente, não boa nova óbvia, que acontece automático. Por que não acontece automático as consequências do evangelho? Não é automático. Porque tem que ser pelo ouvir. Porque quebra a estrutura natural dos homens. O maior é o menor. O último é o primeiro. Você ama o inimigo, porque amigo o ímpio também ama. É tudo o contrário, é o inverso. Não é uma subcultura, é uma contracultura. Subcultura é uma cultura abaixo da cultura do mundo. O evangelho não é uma subcultura. Não é a cultura do mundo. É uma contracultura. Ou seja, é uma cultura que é o inverso. E ela é mais forte. E quem está atacando quem? Jesus disse, as portas do inferno que não vão prevalecer contra a cultura do meu evangelho. Porque quando chega a igreja, chega a sua família, chega você abrindo a boca com o evangelho, o mundo vai assustar com a sua capacidade de perdoar, de amar, de investir. Com a sua graça que você carrega, eu entrar em parafuso, porque não vai fazer sentido. Então não é sobre brigar com o mundo, é sobre constranger o mundo. Entendeu?
Não é sobre baixo assinado para alguém fechar as portas do fundo. Não estou reclamando disso, cada um faz o que quer. Mas eu posso falar que não é sobre isso. Isso não é a prioridade. É sobre amar. É sobre quebrar as razões do mundo. A razão natural só é quebrada pelo evangelho sobrenatural. Quando a boa notícia cai em alguém que está esperando a notícia óbvia má, porque ele errou, e ele recebe perdão, amor, constrangimento e graça, é irresistível. E você carrega uma mensagem irresistível. Diga aleluia bem forte. Primeira coisa é a mentalidade de fé. Parece óbvio, mas não é. Diga assim, mentalidade de fé. Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz assim, abre lá rapidinho, sua Bíblia. Se der, não pode projetar para nós. Romanos 1,16 diz assim, pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, porque são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus, mas também os gentios. Olha que loucura. O evangelho é o poder em ação, não é o poder em teoria. É o poder agindo de Deus. Para quem? Para quem crê. Ou seja, a primeira cultura, a primeira mentalidade de um crente é fé. Diga fé. Eu preciso de fé. Fé é um dom de Deus. A fé só vai ser chamada de fruto e dom na Bíblia, porque a fé não é uma obra. A fé não é um aprendizado natural. A fé é algo sobrenatural. E você está aqui porque você tem fé. E essa fé que Deus colocou, que Ele plantou, ela está sendo aperfeiçoada. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Jesus só repreendeu incredulidade. Pode ver. Além de demônio, Ele repreendeu incredulidade, porque é um espírito. E só elogiou fé. Ele não elogiou, uau, que moralidade, uau, que santidade. Ele nunca ficou admirado, Elô, com nada a não ser a fé daqueles que chegaram nele. Jesus, em outras palavras, a Bíblia fala que sem fé, a Bíblia explica a Bíblia, é impossível agradar a Deus. E isso é coerente, porque quando Jesus estava aqui, ele viu muita coisa acontecer. Mas ele só elogiou fé, até quando ele elogia a entrega daquela mulher, daquele perfume. Por que é fé? Porque ele fala, ela se antecipou para me embalsamar para a minha morte. Ou seja, ela creu que eu iria morrer e ressuscitar. É fé. É a entrega como um fruto, não raiz. Eu não entrego para crer. Eu entrego porque eu creio. A entrega de Abraão não foi uma troca, porque ele falou, Deus proverá o cordeiro. A questão foi, eu continuo crendo que mesmo que eu for matar meu filho, Deus pode ressuscitar meu filho. Hebreus 11 explica. Abraão estava certeza que ele ia matar o filho dele, porque Deus tinha pedido, e que ia ressuscitar. Detalhe, nunca tinha tido uma ressurreição até ali. Deus ia criar uma coisa nova. Não tinha, por exemplo, alguém está morto, você vai orar. Você vai usar a história de Lázaro, Cristo ressuscitou dos mortos, não é? Você vai buscar uma referência. Você vai orar por um paralítico, você vai ler a história do paralítico, na verdade. Você busca uma referência para ter fé, para orar. Abraão foi entregar Isaac e ninguém nunca tinha ressuscitado. Sabendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque Deus tinha prometido Isaac. E ainda que Isaac morresse, ele ia ressuscitar. Então a entrega de Isaac não foi uma troca, foi uma expressão de fé. Fé é uma cultura. Então a mentalidade de fé é uma mentalidade que ela sempre se achega com certeza. Então, qual que é a mentalidade natural da religião? Eu obedeço para ter fé. Qual a mentalidade do evangelho? Eu tenho fé para obedecer. No Velho Testamento, por ocasião da manifestação da lei, que é boa, diga, a lei é boa. A lei é boa, a lei expressa o caráter de Deus, mas também expressa a incapacidade do homem de obedecer. E a lei só foi dada para o homem saber que era incapaz e clamar por um Salvador. E esse Salvador cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei, e Ele habita dentro de nós, e os preceitos da lei estão dentro de nós agora, porque a lei agora não está fora, a lei agora está no novo coração, que é uma justiça acima da lei, amém? Nunca confunda isso, depois a gente pode explicar melhor nos cursos isso, amém? Lei e graça. Não podemos também banalizar esse assunto. Agora, qual que é a grande questão? A grande questão é, toda expressão de religiosidade e legalismo é a minha obediência depois o agir de Deus. Isso não era ruim, porque era a realidade vigente na época de Moisés. Era a luz que eles tinham.
Qual luz eles tinham? O que é luz? A revelação. Se atentamente observares, Deuteronômio 28, e fizer tudo quanto está escrito, então te abençoar. Mas qual que é a realidade da nova aliança? Vocês já estão em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A obediência foi anulada? De modo nenhum. A obediência estava aqui. E quando eu obedecia, eu tinha fé, esperança que Deus ia me abençoar. Como que está na nova aliança agora? A fé está aqui. Eu creio que ele obedeceu. Eu creio que ele cumpriu. E ele morreu por mim porque eu não podia cumprir. Eu era incapaz, ele cumpriu no meu lugar. É tanta bondade, tanta graça que ele me inseriu nele. E agora a obediência, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, tudo isso é um fruto. Agora vai brotar a obediência. Eu obedeço, eu mais do que obedeço, eu dou a minha vida. Porque antes a obediência era uma troca, agora a obediência é uma gratidão. E é uma natureza, uma educação. Eu não faço simplesmente porque me ensinaram. Eu faço porque ele mudou a minha natureza. E quando eu ando no Espírito, eu não cumpro a natureza da carne, eu ando na natureza divina e eu vou viver para a glória de Deus em nome de Jesus. Quem pode dizer amém sobre isso? Isso é incrível. Isso faz toda a diferença. Em Lucas 8, 22, nós vamos ver, não precisa abrir não, nós vamos ver uma história que eu contei alguns dias atrás, sobre Jesus indo no barco, falou, vamos para o outro lado. Aí os discípulos entraram no barco, eles foram para o outro lado, eles iam chegar lá em Decápolis, e ia ter o endemoniado de Gadareno. Alguns chamam aquela cidade de Gadara, ok? Só que ele diz, vamos. Prontamente os discípulos obedecem, diga, obediência. Então os discípulos tinham uma cultura de obedir, mas o que acontece no meio do barco? Vem a tempestade, o que eles dizem? Mestre, vamos no... Jesus fala o quê? Homem de pouca obediência não gera fé. Você pode obedecer e não crer. E quando você obedece e não crê, tudo que você tem para dizer é, vamos perecer. Mas todo mundo que crê, obedece. Você pode obedecer por causa de um instinto. Igual um cachorro que foi adestrado. Que mais cedo ou mais tarde vai virar o Joaquim. Brincadeira. Mais cedo ou mais tarde vai morder. Porque está simplesmente esperando alguém encher aquela lata de comida. Se o dono não encher de comida, vai o dedo dele mesmo. Mas não, Deus mudou a nossa natureza, nós somos filhos dele. É fé. Então você pode entrar no barco sem fé, só por obediência, só por religiosidade. Aí Jesus vai lembrar você pode crer. Então obediência não gera fé, mas fé gera obediência. E, nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Na vida cristã, a mentalidade da graça é fé e obediência. No legalismo, obediência e fé. Quando você acorda, sabendo que outro dia você falhou, se você acorda desanimado, esperando coisas ruins, você tem uma mentalidade religiosa. Porque você vive com base na sua obediência. Você só sente que Deus vai te dar quando você fez a sua parte. Isso é legalismo. Isso é farisaísmo. Quando você acorda de manhã, mesmo que fez coisa errada ontem, e parece que é uma pregação errada, né? Mas vou te explicar. Pelo que você vive? Pela fé. O que você crê? Deus deixou de ser seu pai? Você deixou de ser filho? Você é abençoado ou não? Então, se você anda pela fé, não acorda um pecador acusado. Acorda um justo, completamente consciente de que é tão amado, que mesmo quando falha, esse Deus de amor é poderoso para abençoá-lo. E esse cara está apto para obedecer, porque está sem o peso da culpa. Qual que é a chance contra o pecado de alguém que está o tempo todo pensando, sou um pecador? Qual que é a chance contra o pecado de alguém que está pensando, eu sou justo, eu sou santo? Porque Deus não é suscetível a mim, mas eu sou suscetível à obra de Cristo. A obra de Cristo é mais forte que as minhas obras da carne. E Ele diz que eu sou santo, Ele diz que eu sou justo, e Ele diz que eu sou abençoado. A mentalidade da graça é a mentalidade da fé que gera obediência, e não de obediência para gerar fé. Quem vive pela obediência, quando não obedece, tem incredulidade. Está acusado. Mas quem vive pela fé, no dia mau, sabe que é amado e vai obedecer. Porque está motivado
na identidade que ele já tem em Cristo Jesus. Jesus merece um aplauso por isso. A segunda mentalidade nós temos que ter, a mentalidade de abundância e não de escassez. Diz assim, mentalidade de abundância. Alguém educado na graça, ele não às vezes pensa e declara abundância. Assim como quem é educado na graça vive pela fé e não tem fé às vezes. Às vezes ele tem mais fé, mas ele vive pela fé sempre. O justo viverá pela fé. Não vai ter fé de vez em quando eu ouvi o pastor André. Ou a pastora Solange, que gera mais fé. A mesma coisa é a abundância. Você não pode, às vezes, pensar que Jesus tem uma vida abundante para você. Por quê? Lembra que o Evangelho é a boa notícia surpreendente e não a boa notícia óbvia? A nossa mentalidade está acostumada a andar por escassez, por demanda. Assim como Jesus ensinou para os discípulos que não é a obediência que gera fé, é fé que gera obediência, ele também ensinou os discípulos em João 6 sobre mentalidade de abundância e não de escassez. Irmãos, olha a conta, tinha milhares de pessoas e nada de alimento praticamente. Então, em João capítulo 6, você perceber que a fala dos discípulos era uma fala de escassez, era uma fala de demanda. Olha só, versículo 4, era quase o tempo da festa judaica, João 6, 4, da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar essa gente? Olha o versículo 6. Jesus disse isso para pôr Filipe à prova, pois Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele queria educar Filipe. Amém? Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro. Uau, suficiente. Diz assim, não teria suficiente. Então pensa que suficiente é uma barra cheia. Tudo que você pensa o tempo todo, quando você pensa com a mente natural eu posso trabalhar muitos meses, mas eu nunca tenho o suficiente. A mentalidade natural, você nunca orou o suficiente, você nunca consagrou o suficiente, você nunca raspou realmente zero, a cabeça, você nunca fez tudo. Você vai rapar a cabeça e já vai falar, mas você deixou um pouquinho de vergonha ainda. Então seu voto foi incompleto. Prazer, esse é o diabo. Porque sempre falta algo no homem. Porque o diabo não conta com a parte que completou a nossa vida. Cristo. Naquela festa que Jesus fez o milagre, aquelas vasilhas de pedra estavam vazias. As vasilhas. Mas ele mandou encher de água. Ele é a água viva. Quando você permite que você ser cheio da palavra e da presença de Deus, ele transforma a água em vinho. Onde eu quero chegar com você? Ele é a parte que falta para todo homem. Todo sentimento de demanda é uma verdade. Todo sentimento de escassez é uma realidade natural. Nenhum homem sem Jesus realmente está completo. A mentalidade como tem de ainda falta, não tem o suficiente. Por isso que os olhos do homem são insaciáveis. Vai ver o bilionário querendo outro bilhão. Vai ver aquele homem que tem a mulher mais linda querendo trair ela. Vai ver aquele cara que está vendo pornografia, querendo ver outro tipo de pornografia, até chegar na pedofilia. Os olhos do homem são insaciáveis, um abismo vai chamando o outro, porque só Jesus pode nos suprir. Só Cristo é a água que mata a sede. E é isso que a gente tem para oferecer a cada domingo aqui, a água da vida. A mentalidade da demanda é a mentalidade da religião. Enquanto você não fizer tudo para Deus, Ele não pode dar algo para você. Filipe falou, nem que eu trabalhasse muitos meses, teria o suficiente. Só que Jesus usa? O que tem nas suas mãos? Eu só preciso da sua fé e o que tem nas suas mãos para entrar em ação e multiplicar. E não vai ter certinho não, certinho no deserto. Um manazinho para cada um no deserto. Quando eu estou na parada, pode ser deserto. Vai ser terra prometida. Vai sobrar 12 cestos para todo mundo. Porque ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a mentalidade de abundância, não de escassez. Para de olhar para o que falta. Ele é bom. Declara, Senhor. Ei, Moisés nasceu para ter um cetro na mão. Só que a vida levou ele, as consequências da escolha dele levou ele para ter um cajado com as ovelhas do sogro. Só que sabe o que Deus usou para destronar Faraó que tinha o cetro? O cajado. Porque não é sobre o que você tem na mão. É sobre em quem você coloca o que você tem na mão.
Não importa. Deus usa o que você tem. Deus usa o agora. Ele só precisa da mentalidade da graça. A mentalidade da graça nunca está vendo. Nunca está pensando o que falta. A mentalidade da graça está pensando, eu estou transbordando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. A bondade me persegue e me encontra. E onde eu pisar, Deus dá. Onde eu colocar as mãos, prosperará. Porque eu carrego essa graça. Eu carrego a sua bênção. Levanta a sua mão onde você está aí. Essa mão é abençoada. Levanta a mão. Levanta a mão. Essa mão que eu estou olhando agora. Essa mão que eu estou olhando agora é abençoada. Essa mão é abençoada. Essa mão é poderosa. Quando ela coloca as mãos em algo, as coisas acontecem. As suas mãos carregam um DNA. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você está incluído em Cristo. Para de ter medo de colocar a mão. Se é só 5 pães, se é só alguns peixinhos, para Deus, passa pela minha mão, mas eu coloco nas suas mãos. O Senhor está em mim, vai multiplicar, porque o Senhor tem abundância. Pode vir já. E a mentalidade de obra concluída e não inacabada. É outra cultura da graça. A graça não pensa assim. Aleluia. Glórias a Deus. Tá bom agora? O que eu estava falando mesmo? Mentalidade, cultura. Ei, a mente da graça não pensa de vez em quando que a obra foi concluída. A Bíblia fala o tempo todo, éramos inimigos, éramos pecadores. Fomos reconciliados, fomos justificados. Agora, a mesma cruz que salva, cura. Por que eu penso, já sou salvo, mas ainda estou doente? Porque eu tenho mentalidade de obra não terminada. Eu penso que Jesus foi igual você na época da escola. Fazia só metade da lição de casa e a outra se copiava de quem terminou. A gente pensa que Deus é como a gente que começa a ler um livro e não termina. Ei, e não tem medo de, às vezes, jogar o homem lá embaixo, porque o homem é um mal acabado, muitas vezes. O homem é cheio de coisa inacabada, cheio de projeto engavetado. Mas não é sobre o homem, é sobre Jesus. A obra não é do homem, a obra é da cruz. Não precisou de... Ei, os 2 homens lá de Jesus não fizeram nada com você. Tinha 2 homens crucificados na cruz. Não alterou. O sangue deles não chegou até você. O homem morrer é só mais um cadáver. Mas Deus sem pecado morrer é a sua salvação. Por isso que o Evangelho não exalta o homem. Porque o valor que Jesus te atribuiu é o valor dele. É a justiça dele que foi até você. Ele não encontrou uma justiça que ele não tinha visto antes em você. Ele atribuiu uma justiça que você jamais teria. Porque você nunca praticaria toda a justiça. Só que uma vez que ele atribuiu e a obra da cruz é concluída, ele falou, está consumado. Você não pode trabalhar com a mentalidade de obra inacabada. O que é a mentalidade de obra inacabada? Você até acredita que ele te salvou. Mas quando você vê uma doença, você fala, eu tenho essa doença. Porque você ainda não vive pela fé, pela abundância e pela obra consumada. Você vive por demanda. Você vive por obediência. Você fica procurando onde foi o seu pecado para você estar doente. O que você errou para a célula ter morrido? O que você fez de errado para ter esse problema? Não é possível, eu sou muito estabanado, porque olha, esse ano já começou um monte de problema. Você começa a procurar em você. Se você encontrar em você, você vai ver muita coisa inacabada. Você não aconselhou completamente, não liderou completamente, não orou completamente, não jejuou completamente. Você não terminou nada 100% como você acha que deveria. Por quê? Porque está na sua mente uma mentalidade de perfeição. Na verdade, perfeccionismo. Vocês estão ouvindo? Mas não é sobre perfeccionismo, é sobre coração. É sobre fé nele. É por isso que o Evangelho é minha fé depositada naquele que é perfeito. De olhar para Cristo e falar, Jesus do céu. Aquela cruz foi completa. A salvação é completa. Eu estou vendo esse diagnóstico aqui. Mas assim como eu era inimigo, agora sou filho. Eu também era doente, agora sou sarado. Eu não acredito mais nisso, eu acredito na cruz. Eu sou curado.
Deus, eu estou vendo esse extrato bancário, o Senhor não tem isso para mim. Eu sei que tem escolhas erradas minhas aqui, eu sei que tem mediocridade minha, eu sei que talvez tenha infidelidade, isso demonstra minha desorganização, mas eu não vou olhar para isso para o Senhor me abençoar. Tem 5.000 pessoas, se eu acertar minhas contas, não vai dar pão para todo mundo. Eu quero colocar na sua mão e dizer, eu não confio na minha administração, eu confio no seu poder, eu confio na sua graça. O Senhor na cruz não somente salvou a minha alma do inferno, o Senhor salvou a minha vida da mediocridade, o Senhor salvou a minha vida da escassez. O Senhor é meu Pai, eu não me tornei um salvo, eu me tornei um filho, e eu tenho acesso. Eu tenho que aprender a orar direito. E eu vou te falar, essa oração funciona. Eu não vou contar os testemunhos aqui, não, que alguns escandalizam. Funúncia. Funciona.